Ainda um pouco dentro desse quadro, né, onde eu falo aqui que não haverá um rapto da igreja ou arrebatamento secreto, eu digo isso porque está provado nas Escrituras. Como foi que Jesus foi ao céu? Está aqui, ó, né? Jesus Cristo subindo nas nuvens e todos os discípulos de Cristo olhando para ele. Quer dizer, então, e aqui não tem ímpios. Interessante que aqui não tem ímpios, aqui são os discípulos de Cristo, né? Quer dizer, alguns, para a gente falar sobre o arrebatamento, o rapto secreto, somente os crentes vão ver e os ímpios não vão ver. O que é totalmente errado, porque aqui a Bíblia diz que aqui só tem crentes que viram Jesus subindo, né? Então diz aqui nesse quadrinho: e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que de entre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Não vai vir escondido, não vai vir em segredo, não vai vir em secreto. Você, assim como vistes ir, assim ele voltará. Assim como vocês estão vendo a vinda de Cristo para muitos, aquela vinda de Jesus nas nuvens, eles dizem que é para os ímpios, porque os crentes vão ver Jesus secretamente, mas é mentira. Aqui está dizendo assim: há de vir assim como para o céu o vistes ir. Ele está falando com os discípulos. Portanto, Jesus virá do modo que subiu. Como diz aquele hino da harpa, do modo que subiu, virá. É essa a maneira que Jesus vai vir. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo os que os ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saias. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Eis que ele vem secretamente, também não. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e mostra-se no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Né? Então, aqui do ladinho aqui, você não consegue ver agora, mas tem um relâmpago, né? O relâmpago é visível a todo. Eles não estão falando sobre a velocidade do relâmpago, que será assim, no abrir e fechar de olhos. Muitos pensam que quando Paulo fala sobre um abrir e fechar de olhos, ele fala sobre arrebatamento, mas não é verdade. Ele diz assim que seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Quer dizer, quando Jesus vier nas nuvens, os anjos de Deus virão ao nosso encontro e nos levarão. E seremos arrebatados. E então seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Quem sabe se isso não acontecerá diante do toque do anjo, né, em nós. Para que sejamos transformados num abrir e fechar de olhos. Mas isso é ser transformado, não ser arrebatado num abrir e fechar de olhos. Né? E aqui nessa parte aqui tem uma coisa que eu não vou ler porque é muito longa, mas aqui mostra que o estudo da profecia é muito interessante, né? Que as coisas a gente não sabe muito bem, porque existe um propósito na profecia, um é de revelar e o outro é de esconder. Revelar para mostrar a soberania de Deus sobre o tempo, sobre os acontecimentos do começo, do fim, aquilo que não aconteceu. E esconder para que os homens não tentem de alguma forma impedir isso. Não que os homens possam impedir as obras de Deus, mas eles podem complicar as coisas para si mesmo. E aqui eu dou um exemplo. E Deus, para evitar isso, então, esconde o propósito daquilo que ele está fazendo, né? Aqui ainda, nesses 3 quadrinhos, nós já falamos, né, que diz respeito àquilo. Eu falei sobre a Terceira Guerra Mundial, dos exércitos e tal, e esse quadrinho estava escondido, mas ele está aqui, né? E falei desse também, que do 7º anjo, que derramou a sua taça, e os reinos, dizendo assim, está feito. Também eu falei dele, sem ele estar aparecendo na tela aqui do vídeo. E agora então, aqui embaixo nós temos 2 passagens bíblicas também referente a este mesmo assunto da vinda de Jesus Cristo visível.
E ali diz assim, ó: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus e a terra passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencerem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra. Aqui, a Bíblia diz que Jesus vem como um ladrão, não é que ele vem escondido. Ele não fala sobre a questão de esconder. A questão do ladrão é que você não sabe se ele vai vir a primeira, a segunda ou a terceira vigília da noite. Não é que ele vem escondido, né? Se você estiver vigiando, qualquer hora que ele chegar, você vai ver ele. Então, quando a Bíblia diz que Jesus virá como um ladrão, não é que ele vai vir escondido e ninguém vai ver e vai arrebatar o povo. Ele está falando sobre a hora que ele vai vir. Que horas que ele vai vir? Na primeira, na segunda, na terceira vigília? Quem está vigiando, o ladrão pode vir na primeira, na segunda, na terceira, na quarta vigília, que a pessoa vai ver, porque qualquer hora que o ladrão chegar, ele vai ver o ladrão chegando. Por isso que ele não está falando de ser escondido, de ser uma coisa oculta. Ele está falando sobre a hora, o tempo, e que horas que o ladrão vai chegar. Aí você tem que estar preparado. Aí por isso que ele diz assim, ó: mas considerar isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, veja só, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem virá a hora em que não penseis. Né? Quer dizer, ele está falando do tempo, da hora, que vigília da noite. Se ele soubesse que hora da noite ele viria, ele ia vigiar somente aquela hora, para quando ele chegar ele ver ele. Mas aí, como ele não sabe a hora, ele tem que vigiar o tempo todo. Portanto, essa é a questão também de que os céus e a terra passarão com um grande estrondo. É sim a terceira guerra mundial. O mundo está preparado para uma terceira guerra mundial com armas cada vez mais poderosas, né? Isso daqui será o evento final da humanidade, uma guerra nuclear. Né? Uma guerra nuclear. Quer dizer, passaremos por toda a tribulação, muitas coisas acontecerão, os crentes serão perseguidos, serão mortos, serão traídos, haverá muita gente correndo de um canto para o outro e a grande tribulação acabará com uma guerra nuclear. E aí quando essas coisas aqui, ó, a besta, o falso profeta, perseguição dos crentes já está acontecendo, né? O mundo sendo castigado, esse quadrinho aqui, ele representa mais ou menos as coisas que estão acontecendo. Então depois, e aqui está o Armagedon, né? Quer dizer, essa guerra mundial é que dará fim a todos esses acontecimentos. Aqui a guerra do Armagedon está um pouquinho escondido aqui, mas você vai ver daqui a pouco. Então, a grande tribulação de 7 anos, né, se intensificará nos 3 últimos anos e meio e será consumada com uma guerra nuclear. Agora, continuando com o nosso estudo, você vê que aqui ainda nós conseguimos ver aquela parte onde Jesus vai vir como relâmpago, né? Que será visível como o relâmpago, né? Agora sim nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Porque como eu falei no quadro anterior, essa daqui é uma guerra nuclear, né? É a terceira guerra mundial, a guerra nuclear que vai acontecer, uma guerra atômica. E aí, claro, vai haver uma grande mortandade, né? Aqui que também tem a ver com o Armagedon, né? Que também tem a ver com o Armagedon. Agora, interessante aqui é que a Bíblia diz assim, agora vamos falar sobre o arrebatamento da igreja, porque o estudo é exatamente para isso. Esse estudo bíblico que eu fiz e todo esse quadro era exatamente para chegar nesse ponto. Esse é o ponto principal desse estudo. Esse aqui, tanto que o maior quadro é esse daqui, da vinda de Jesus Cristo. Esse aqui é a maior gravura que tem dentro desse quadro, né? Nesse pedacinho pequeno aqui, ele é o maior.
porque esse daqui é o ponto principal desse estudo, né? Esse aqui é o ponto principal, né? Aqui na vinda de Jesus Cristo. Então, vamos ver ali, ó. Primeiro, a vinda de Cristo e a ressurreição dos mortos, né? E o arrebatamento são um evento único. E aqui você vai novamente ler a respeito daquelas coisas, havendo aberto o selo, as almas que estavam debaixo do altar, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo. Isso aqui nós lemos no começo do estudo, né? Até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que ainda haviam de ser mortos. Aí o apóstolo Paulo diz assim, ó: dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Por que ele está dizendo nós que ficarmos vivos? Por causa do Armagedon, por causa da grande guerra nuclear, por causa dessa destruição. Pouca gente vai sobrar na Terra, vai ser uma guerra mundial. Então, quando baixar a poeira, ainda haverá pessoas, tanto ímpias como crentes, ainda haverá gente viva na Terra, né? Haverá uma grande destruição, mas muita gente estará viva. Então, quando baixar a poeira da guerra atômica, quando os homens finalmente conseguirem o propósito de se destruírem, porque é um mundo sem Deus, um mundo sem governo, um mundo onde Satanás é quem governa a mente e o coração dos homens. Finalmente, quando os homens acabarem com suas vidas, destruição, que o mundo, que a poeira das bombas atômicas baixarem, então se verá no céu o sinal do Filho do Homem. Então Jesus virá para governar a terra, porque os homens chegaram no seu ápice, chegaram no seu limite, né? Eles chegaram aonde tinham que chegar. Então o apóstolo Paulo diz assim, ó: dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Guardem isso com você. Você que acredita que vai ser arrebatado numa igreja morna, né? Uma igreja como é que se diz assim, apóstata. Você que vive dentro de uma igreja apóstata e acha que vai ser arrebatado sem ver sofrimento, pense nisso aqui, ó: não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Portanto, tem que haver primeiro a ressurreição dos mortos, e ela só acontece depois do Armagedon, depois da Terceira Guerra Mundial, onde cair o último crente, onde a última pessoa salva morrer. Então haverá aqui a ressurreição. Então, depois nós, então assim, ó, e a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, tá aqui. Então a trombeta soará, né? E os mortos ressuscitarão primeiro. Aqui está o arrebatamento, depois da grande tribulação. Aqui está o arrebatamento, né? O arrebatamento dos que foram mortos. Eles ressuscitaram e foram mortos. Nós vamos em seguida, né? Os que ficaram vivos irão depois deles. Agora, aqui outra prova irrefutável da questão de que Jesus Cristo virá depois da grande tribulação. Como eu dizia, aqui temos uma prova aqui irrefutável, né, de que a vinda de Cristo será depois da grande tribulação, e não apenas para os ímpios, mas para todos os salvos, todos os escolhidos. Não é só os ímpios que vão ver, são os escolhidos, é a igreja de hoje. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Isso daqui é uma referência à Terceira Guerra Mundial, né? Que a lua e o sol não dará a sua luz por causa da fumaça de milhares de bombas atômicas explodindo por todo o globo terrestre, né? Não sei se eu já falei isso, né? O vídeo parou aqui num determinado momento.
mas as bombas explodindo em todo o globo terrestre vai criar uma fumaça que vai cobrir o sol e a lua. E quando a Bíblia fala que as estrelas cairão do céu, é porque uma chuva de mísseis, né, onde as pessoas só vê o fogo, vai cair. Então todo mundo vai ver aquela chuva de mísseis sendo lançadas entre uma nação e outra, né, de uma nação para outra. E aí, quando abaixar a poeira dessa destruição total, quando o homem chegar ao seu limite final, né, ele chegou ao limite da sua loucura, destruindo-se a si mesmo, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Né? E a Bíblia diz assim: e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus, né? E dizendo que ele enviará nesta ocasião os seus anjos para buscar os seus escolhidos, aqueles que ficaram vivos, conforme o apóstolo Paulo revelou. Os que ficarem vivos serão arrebatados, depois dos que ressuscitaram primeiro. Então é aqui que os crentes sobem, né? Aqui embaixo nós temos e se fala os escolhidos, então não tem dois escolhidos, um escolhido que vai antes e um escolhido que vai depois, né? Se são escolhidos, vão. A vinda de Cristo é uma só, e os escolhidos de Cristo são arrebatados aqui. A Bíblia diz que nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos, e não arrebatados no abrir e fechar de olhos. Quer dizer, quem sabe se no momento que os anjos nos tocar, no abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados para irmos ao encontro de Cristo. Né? E aqui nós temos de novo, né, a parte do inferno. Por ocasião da vinda de Cristo, o diabo será lançado no abismo, e então iniciará o milênio de Cristo, né, a partir deste ponto aqui, que é o nosso próximo quadro. Bom, depois da vinda de Cristo e da prisão de Satanás, depois da vinda de Cristo e da prisão de Satanás, então nós temos aqui o início do milênio, né? O início do milênio. Vemos Jesus Cristo sentado aqui. Aí aquelas coisas que eu digo para vocês, né? Existem muitos eventos na Bíblia que nós precisamos colocar dentro deste aspecto da vinda de Cristo. Então tem as parábolas do julgamento, as parábolas dos galardão, essas coisas todas. Tem muitos ensinamentos que a gente precisa encontrar onde será isso. Né? Existe um estudo que enquanto as desgraças estão existindo na face da terra, no céu está havendo festa, uma coisa meio fora de ética, né, para Deus, né? Quer dizer, enquanto Deus estaria dividido entre a destruição do mundo dos ímpios e uma festa que estava tendo lá no céu. Eu acho que isso é um pouco antiético pensar dessa maneira. Portanto, eu acredito que as bodas do Cordeiro ele acontecerá no final, quando Deus, quando Jesus Cristo vier, que condenar o mundo dos ímpios, né? Então, no final ainda do milênio, e ainda não será durante o milênio, né? Essa festa. Para mim, isso será no final do milênio. Porque me parece bastante óbvio que muita coisa tem para acontecer até o casamento do Cordeiro com a igreja. No caso, as bodas do Cordeiro é o casamento, é o final. Depois disso não existe mais guerra, mais luta, mais tribulação, não existe mais nada, né? Então, nós vemos aqui Jesus Cristo no trono, as ovelhas à direita, os bodes à esquerda. É aqui onde os sobreviventes da guerra nuclear, que não são crentes, que não fazem parte da igreja de Deus, eles vão viver nesse milênio de Cristo, né? Eles vão ver Jesus Cristo governar eles, então eles se multiplicarão muito ainda, mas esse povo não faz parte da igreja, né? São sobreviventes que vão viver durante o milênio, onde haverá harmonia e paz na terra, e Cristo vai provar que ele é o verdadeiro e único governante de toda a humanidade. Também aqui na terra que é o tribunal de Cristo e não no céu, porque existem parábolas de pessoas que diante do tribunal ainda vai ser lançado fora, né? Não vai participar.
não vai participar do reino de Cristo. Então isso não poderia ser lá no céu, isso é aqui na terra. O julgamento do servo mau e negligente, isso vai ser durante o milênio. Durante o milênio vai ter vários acontecimentos aqui. O julgamento das nações, o julgamento do crente fiel, do infiel, o que ele fez ele vai prestar contas a Cristo do que ele fez aqui na terra. Ele não vai ser arrebatado para chegar lá e o Senhor dizer: cadê o meu talento? O que você fez com o meu talento? Não, o Senhor virá para acertar as contas com ele aqui. Então, provavelmente, esses crentes infiéis não foram arrebatados, mas eles estão no meio dos sobreviventes aqui. Né? Esses aqui estão no meio dos sobreviventes, daqueles que sobreviveram e que não subiram, não foram para o céu. Aí vão dizer: Senhor, Senhor, eu fiz isso no teu nome, Senhor, eu fiz isso daquilo, Senhor, e ele vai pegar e prestar contas a Cristo aqui. Né? Então temos aqui o milênio. Aqui nós vemos essa parte aqui, né, como um funil que desce para o fogo do inferno, o grande lago de fogo que está aqui embaixo, que será o lugar definitivo de todos os que forem condenados. Né? Aqui fala da parábola dos talentos, né? Aqui fala da parábola do servo mau e negligente. Aqui diz assim: ó, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós, em teu nome expulsamos demônios, fizemos muitas maravilhas. Ele diz: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eles também serão lançados no inferno aqui. Então não é lá do céu, nem da Nova Jerusalém, que eles vão ser lançados. Eles vão ser lançados do julgamento que Deus fará aqui. Né? E a parábola dos talentos também, né? Aí é onde aqui nós vemos um anjo jogando o servo infiel. Então, os servos infiéis que não morreram no final da grande tribulação, os crentes infiéis que não morreram pela bomba atômica e que ficaram mortos e que vão ser ressuscitados e julgados só no final, eles serão julgados aqui no tribunal de Cristo. E daqui eles serão condenados, né? Logo no início do reinado de Cristo. Então muitas coisas vão acontecer aqui, como nós vamos ver no final, né? No próximo vídeo, que eu estou tentando resumir ao máximo, porque eu não tenho mais espaço aqui para gravar, né? Então vamos ao próximo quadro. Então temos aqui o nosso último quadro, né? Fechando o nosso estudo bíblico, né? Sobre a vinda de Jesus Cristo, a grande tribulação e o final de todas as coisas, né? E vemos aqui que no final do milênio de Cristo, tem essa batalha chamada de Gog e Magog, né? É a última batalha que vai haver na face da terra quando Satanás for solto, né? Ele será solto e sairá a enganar todas as nações, né? Enganará todas as nações e irão numa batalha geral contra Cristo. Então, os crentes, os filhos de Deus, os que foram arrebatados, vão estar governando com Cristo durante 1000 anos. E essas pessoas que vão se juntar são aquele resto de pessoa que não morreu na grande tribulação, que ficou vivo, que viu o milênio de Cristo, né? Viu o milênio de Cristo, desfrutou dele, mas que no final ainda renderá o seu coração a Satanás, e o diabo sairá a enganar toda a humanidade numa batalha direta contra Jesus Cristo. Então vai cair fogo do céu, vai consumir todos eles, né? E os ímpios, finalmente aqui serão todos os ímpios que estiverem vivos aqui no final do milênio, serão destruídos, serão lançados aqui no fogo do inferno, onde já está, ali diz assim, o grande lago de fogo e enxofre, né? Que é a segunda morte, onde está o diabo, Satanás, está a besta e o falso profeta, né? E também serão lançados aqui, e o diabo então será derrotado para sempre, né? Ele será derrotado para sempre nessa batalha aqui. Então, no final de tudo, quando no final do milênio, esses mortos aqui serão lançados diretamente no inferno, né? E então vai se estabelecer aqui no céu
o grande juízo de Deus, né? O grande trono branco, onde todos os mortos, grandes e pequenos, servos e livres, né? Ricos e pobres estarão aqui, serão para serem julgados, né? Essas são as pessoas que estavam antes naquele inferno que nós vimos, né? Num dos quadros que já passamos, né? O inferno estará aqui, né? Quer dizer, as pessoas que estavam no inferno serão trazidos diante de Deus e serão lançados eternamente no lago de fogo, que é a segunda morte. Aqui estará Satanás e os demônios. Então, só depois que tudo isso aqui terminar, quando Deus terminar de julgar toda a humanidade e der um destino final para a humanidade, os ímpios que não se converteram, não se arrependeram dos seus pecados, é então que nos dirigiremos para o final de todas as coisas, né? A eternidade. E então aqui é chamado a ceia do Senhor, a ceia do Cordeiro, né? Na Nova Jerusalém, eles entrando aqui pelas portas. Então Deus fará um novo céu, né? Um novo céu e uma nova terra. E nessa nova terra haverá uma cidade chamada Nova Jerusalém. Aqui os crentes habitarão para sempre e será o início da eternidade, de uma vida repleta de alegria e paz e felicidade eterna com Deus e com nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso bendito Salvador para sempre. Que Deus abençoe a todos aqueles que assistiram, né, esse estudo até aqui. Deu um pouquinho de trabalho, como sempre, mas agradeço a Deus por sua atenção. Que Deus te abençoe e que permaneça nessa esperança de alcançar a vida eterna com Jesus Cristo. Amém.